Caminhoneiro vê viúva sendo colocada à força no porta-malas por um homem. Então ele freia sem pensar. Comente dizendo o que você achou dessa história, dando uma nota de 0 a 10, e comente de que cidade você está me vendo. Quero muito saber se você gostou da minha história e quero te conhecer melhor. Então, se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. Tem noite que a estrada não avisa, não manda sinal, não muda de cor. Ela só espera. E quando você menos percebe, aquilo que você estava evitando por anos inteiros aparece na beira do asfalto como se sempre tivesse estado ali, aguardando o momento exato em que você não tem mais como desviar. Eu me chamo Valdemir Coutinho, 58 anos, a maioria deles gastos dentro de uma cabine. Comecei a rodar com 22, quando meu pai ainda estava vivo e dizia que estrada era serviço de homem sem projeto. Fui entendendo com o tempo que talvez ele tivesse razão, só do jeito errado. Não é que homem sem projeto vai para a estrada. É que a estrada vai tirando o projeto da gente aos poucos, uma viagem de cada vez. Até que um dia você percebe que não tem mais nada para voltar, exceto a dívida que contraiu sem contar para ninguém e a filha que parou de atender o telefone. Tatiane, 32 anos. Trabalha num cartório em Anápolis. Perdi a casa da família por dívidas que fiz sozinho, decidi sozinho, escondi sozinho. E quando a casa foi junto uma versão de mim que a Tatiane ainda conseguia encarar. Mando dinheiro todo mês para a conta dela. Ela nunca agradece, eu nunca paro de mandar. É nisso que eu estava pensando, naquela noite de outubro, quando a BR-153 ficou quieta demais perto de Uruaçu. O norte de Goiás tem um jeito particular de escurecer em outubro. É um escuro que parece intencional, como se o cerrado das duas margens tivesse combinado de avançar sobre o asfalto quando o sol vai embora, fechando o espaço pelo alto e pelos lados, até sobrar só a faixa de luz dos faróis na frente. O calor do asfalto sobe em ondas que a gente sente nas mãos e no volante. Cheiro de terra quente, de capim seco. Esse cheiro eu conheço desde criança e não me incomoda mais. Às vezes até me calma. É o cheiro de lugar sem testemunha. O único tipo de lugar onde eu sei ser completamente eu mesmo. Naquela noite, eu carregava soja de Belém com destino a Goiânia. Faltavam uns 15 quilômetros para o posto Estrela do Norte, onde eu ia parar para tomar café com o Oséias, frentista que trabalha lá desde antes de eu começar a passar por ali, homem de poucas palavras que serve o café sem perguntar se quer açúcar, porque depois de 2 anos ele já sabe que não quero. Estava pensando em Tatiane. Penso nela toda noite de viagem longa. Nessa hora em que o cansaço do dia começa a pesar, mas o sono ainda não chegou. Penso no dia em que liguei para avisar que a casa tinha ido, na voz dela do outro lado. Não foi grito, não foi choro. Foi um silêncio de 15 segundos que pesou mais do que qualquer coisa que ela poderia ter dito. Depois, ela disse que precisava processar, que ia ligar. Não ligou. Continuei ligando por 6 meses até entender que continuar tentando do mesmo jeito era covardia disfarçada de persistência. Parei de ligar, continuei mandando dinheiro, a estrada é boa para esse tipo de arrependimento. Ela não te deixa parado tempo suficiente para afundar de vez. Foi quando eu vi o poste. Estava inclinado para frente, esquecido pela prefeitura, num trecho que ninguém vigia. A luz era fraca, amarelada. E na beira da pista, sob essa luz, havia um homem e uma mulher. Levei um segundo para entender o que estava vendo. O homem era corpulento, ombros largos dentro de uma camisa escura. Tinha as 2 mãos no braço dela, não segurando, arrastando, em direção a um Gol prata com o porta-malas aberto. Ela não gritava. Resistia com o corpo inteiro inclinado para trás, os calcanhares riscando o cascalho, a cabeça virada para a pista, com aquela expressão de quem está procurando alguém na multidão e sabe que a multidão está vazia. Não pensei.
Freiei. O Scania com carga cheia não para rápido. A física não permite. Mas tirei o pé do acelerador antes mesmo de ter certeza do que estava vendo, pisquei o pisca-alerta, comecei a reduzir com cuidado. O rangido dos freios entrou pelo cerrado como um grito que a mulher não estava dando. Quando desci da cabine, o Gol Prata tinha arrancado. O homem foi embora. A mulher ficou. Estava de joelhos no acostamento, as mãos abertas sobre a terra vermelha, respirando com a dificuldade de quem segurou o ar por tempo demais. Cabelo escuro com fios brancos soltos, blusa cor-de-rosa desbotada, a pele dos braços marcada pelo esforço de ter resistido. Ela não me olhou de imediato, ficou olhando para o chão, como se precisasse confirmar com os próprios olhos que estava de fato parada, de fato ainda do lado de fora de qualquer porta-malas. Fiquei a uns 2 metros dela sem falar. Não sou de chegar rápido demais nas pessoas. Aprendi isso na estrada. Quando alguém está no limite, aproximação brusca é igual a barulho alto perto de animal ferido. Precisa de ajuda? Eu disse, voz baixa, sem urgência falsa. Ela levantou os olhos. 50 e poucos anos, calculei. Rosto de presença, e a presença ainda estava lá, misturada com um cansaço que não era só daquela noite. Era o cansaço de quem carrega coisa pesada há tempo suficiente para o corpo ter parado de reclamar. "Tô bem", ela disse, voz controlada de um jeito que não era natural. O controle de quem aprendeu que demonstrar fragilidade perto de desconhecido tem custo. "Não parece", eu disse. Ela não respondeu. Baixou os olhos para o chão. Esperei. Um carro passou na pista sem diminuir, os faróis varrendo a cena por um segundo antes de sumir na curva. Não parou. Nunca param. "Tem um posto uns quilômetros para frente", ela disse finalmente. "Se você puder me deixar lá." Não explicou o que tinha acontecido, não disse quem era o homem, não pediu mais do que aqueles quilômetros. A economia do pedido me disse mais sobre ela do que qualquer história que ela pudesse ter contado. Estendi a mão. Ela olhou por um segundo com aquela expressão de quem calcula risco antes de aceitar qualquer coisa. Depois, colocou a mão dela na minha e se levantou. As mãos dela eram calejadas, não as mãos de quem trabalha com papel, mas as de quem carrega caixa, que lava piso, que fez serviço pesado por anos. Notei isso e não disse nada. Ela subiu pelo lado do passageiro sem precisar de ajuda. Conhecia caminhão. Entrei, coloquei a marcha, voltei para a pista. A cabine cheirava a diesel e ao café de horas atrás. O rádio tocava sertanejo antigo, numa rádio de Belém que já estava saindo do alcance. Deixei tocando porque silêncio absoluto com o desconhecido dentro da cabine às vezes pesa mais do que devia. Ela ficou com as mãos no colo, olhando para frente. "O homem vai voltar?" Perguntei depois de alguns minutos. "Não hoje", ela disse. "Mas volta." Não foi pergunta, ela entendeu. "É meu cunhado", ela disse. "Tem uma disputa sobre uma mercearia que era do meu marido. Meu marido morreu em fevereiro. 8 meses. Ainda no prazo em que as pessoas falam do morto como se fosse recente, porque é recente, mas com aquela distância de quem passou pela parte mais aguda e chegou na parte longa, que não dói menos, só dói diferente." "Sinto muito", eu disse. Ela assentiu. O sorriso que não veio me disse que ela já ouviu isso muitas vezes e que a frase, por mais honesta que seja, não cabe mais em nenhum buraco que precisa ser preenchido. "Meu nome é Jurema", ela disse. "Jurema Feitosa. Valdemir." Ela virou levemente na minha direção, sem chegar a me olhar de frente. O movimento de quem confirma presença sem estabelecer contato completo. "Obrigada por ter parado", ela disse. Era o que tinha que fazer. E não era frase de cortesia. Era o que eu achava de verdade, com aquela certeza de quem age antes de pensar e só depois verifica que agiu certo. 36 anos de estrada me ensinaram a reconhecer o tipo de situação que exige que você desça do caminhão. Não são muitas,
Mas quando aparecem, a hesitação tem preço. As luzes do Estrela do Norte apareceram na curva. Néon laranja fraco, mas constante, daquele tipo que parece idêntico em todos os postos do Brasil interior. Parei o Scania no pátio, desliguei o motor. Jurema Feitosa olhava para as luzes com a expressão de quem chegou a algum lugar sem saber ainda se esse lugar é suficiente. Eu conhecia aquela expressão. Era a minha toda vez que chegava a Goiânia depois de dias na estrada e ficava parado no estacionamento sem ligar para ninguém, com só a conta da Tatiane para depositar, e o silêncio de uma filha que havia decidido que a distância entre nós era maior do que qualquer quilômetro. Mas aquilo ficou dentro da cabine sem palavras. Oséias estava no balcão. Olhou para mim, olhou para ela e não perguntou nada, porque Oséias entende a diferença entre situação que precisa de explicação e situação que precisa só de café. Virou, encheu 2 xícaras, pôs no balcão, sentamos nos banquinhos de plástico vermelho desbotado. O neon zunia baixo. Um caminhão de gado passou na BR-153. Jurema segurou a xícara com as 2 mãos e bebeu sem açúcar. Não falamos mais naquele momento. Não era necessário. O café quente era suficiente por hora, mas eu já sabia, sentado naquele banquinho com o cerrado escuro dos 2 lados, que o trecho feito naquela noite não terminava ali, que a estrada me tinha dado algo que eu não pedi, e não sabia ainda se tinha capacidade de carregar. Só sabia que não ia embora sem antes saber se ela tinha algum lugar para dormir. E que pela primeira vez em 3 anos eu estava pensando em outra pessoa mais do que em mim mesmo. Jurema Feitosa dormiu naquela noite na casa de Dona Zefa. Não foi eu quem arranjei isso. Foi o Oséias, que conhecia a senhora de vista, porque ela aparecia todo mês no posto para abastecer o carro do filho. Oséias ligou da cabine de telefone enquanto eu tomava o 2º café. Falou 3 frases, desligou e veio me dizer que estava resolvido. Não perguntou se eu queria que ele resolvesse, só resolveu, porque era o que havia para ser feito. Esse é o tipo de solidariedade que o interior goiano tem e que a cidade grande foi esquecendo, não a que faz discurso, mas a que age antes de perguntar se deve agir. Esperei até o carro do filho da Dona Zefa aparecer no pátio. Era um Gol branco, enferrujado na soleira da porta, conduzido por um rapaz de uns 25 anos, com aquela pressa cordial de quem foi acordado, mas não guarda rancor. Jurema pegou a bolsa pequena que trazia, de couro falso gasto, que eu só notei naquele momento, e foi sem olhar para trás. Só parou na porta do carro. Virou. Me olhou de um jeito que eu precisei de um segundo para entender. Não era gratidão exatamente. Era algo mais antigo. O reconhecimento de quem foi vista por alguém antes de pedir para ser vista. Ela não disse nada. Entrou no carro. O Gol saiu do pátio. As luzes de freio piscaram na curva e sumiram. Oséias voltou para o balcão sem comentar. Paguei os 2 cafés, fui até o Scania, subi, liguei o motor. O cerrado estava mais quieto ainda. Aquele silêncio de depois da meia-noite que o interior goiano faz quando até os grilos cansam. Coloquei a marcha e voltei para a BR-153. A estrada continuou. Sempre continua. Mas havia algo diferente na qualidade do silêncio dentro da cabine naquela madrugada. Menos vazio, como se o banco do passageiro tivesse guardado alguma coisa da presença dela que o ar ainda não tinha dissipado. Pensei nisso no dia seguinte, em Goiânia, assinando o recibo de entrega com o sol batendo forte no estacionamento. Pensei, ela vai precisar de alguma coisa concreta. E eu não tenho como oferecer o que ela precisa, porque não sei ainda o que é. Mas havia uma advogada que eu conhecia de uma situação antiga. Cláudia Tavares, 43 anos. Escritório pequeno no centro de Uruaçu, perto da praça. Eu a conhecia porque uma irmã de um amigo caminhoneiro tinha passado por um processo de partilha complicado 2 anos antes.
E a Cláudia havia tocado aquilo com uma competência serena, que não cobrava adiantado de quem não podia. Não era filantropia. Era uma forma de trabalhar que eu não via em muita gente. A paciência de quem acredita que as coisas se acertam se tiver alguém com cabeça fria do lado. Numa parada em Porangatu, 2 dias depois, liguei para o número que tinha anotado num guardanapo havia meses. Cláudia atendeu no segundo toque. Expliquei em poucas palavras, não porque soubesse pouco, mas porque realmente sabia pouco. Uma mulher, uma mercearia, um cunhado, uma situação que parecia irregular, mas que eu não tinha condições de nomear com precisão. Cláudia ficou em silêncio por um momento, depois disse que podia conversar com a mulher se ela aparecesse. Mas ela precisa querer, Cláudia disse. Essas situações não andam se a pessoa não quer que ande. Ela quer, eu disse. Não sabia com certeza, mas achei que sabia. Liguei para o telefone do Estrela do Norte e pedi para o Oséias passar o recado para Dona Zefa passar para Jurema. Era o tipo de corrente de informação que o interior goiano ainda mantém viva. 2 dias depois, Jurema ligou do telefone público de um posto perto da casa de Dona Zefa. O nome é Cláudia Tavares, eu disse. Escritório perto da Praça Central de Uruaçu. Ela sabe que você pode ligar. Silêncio curto. Por que você está fazendo isso? Jurema perguntou. A pergunta não tinha hostilidade. Era genuína. O tipo que as pessoas fazem quando já foram decepcionadas vezes suficientes para querer entender o motivo antes de aceitar qualquer ajuda. Fiquei um tempo sem responder. Havia várias respostas verdadeiras e nenhuma era simples de colocar em frase. Porque eu vi o que vi naquela noite, eu disse. E não consigo fazer de conta que não vi. Silêncio mais longo. Tá bom, ela disse finalmente. Desliguei. Voltei para a estrada. O sol estava na metade do céu e o cerrado abria dos 2 lados em tons de verde e amarelo que só outubro produz nessa parte de Goiás. Fiz semanas de estrada. Goiânia, volta, Belém, volta. Iguais a todas as outras semanas, exceto por uma coisa. Eu estava esperando saber. Soube por Oséias, que soube pela Dona Zefa, que soube pela Jurema. Jurema havia ido até o escritório da Cláudia. Cláudia havia olhado os documentos. Poucos, incompletos, mas o suficiente para levantar uma sobrancelha. Havia uma transferência de cota societária da mercearia feita 1 mês depois do velório do Dorival. E havia uma assinatura nessa transferência que não era da Jurema. Alguém assinou por ela, Oséias disse, com a objetividade de quem repete informação, não analisa. Fiquei olhando para o pátio do posto por um tempo. Alguém havia esperado o velório do marido, esperado a viúva estar de cama com infecção e assinado um documento em nome dela. Havia um nome para isso. Não era um nome bonito. Estava num acostamento de terra batida perto de Porangatu, quando essa informação se assentou de verdade. Motor desligado. Cigarras fazendo aquele barulho constante que o cerrado mantém, independente do que esteja acontecendo com os humanos dentro dele. Pensei em Erivaldo Feitosa. Não o conhecia. Sabia o nome, sabia que tinha 51 anos, que era comerciante em Uruaçu, que circulava bem. O tipo de homem que constrói reputação com cuidado e usa essa reputação como escudo quando precisa. O tipo que nunca levanta a voz porque não precisa. A pressão que faz é feita de outros materiais, mais difíceis de segurar na mão e mostrar para alguém. E havia outra coisa que me entrava pelo estômago. A imagem de Jurema de joelhos no cascalho daquela noite não era só a imagem de uma mulher em perigo. Era também a imagem de uma mulher que havia perdido o marido 8 meses antes e que, em vez de ter o luto respeitado, tinha a herança roubada enquanto estava sedada de febre. Essa imagem ficou. Liguei para Cláudia diretamente. Eu vi os documentos que ela trouxe. Cláudia disse sem preâmbulo. Tem uma irregularidade clara, mas processo custa e ela não tem condição de pagar adiantado. Quanto? Eu perguntei. Silêncio pequeno.
Ela recusou ajuda de terceiro, Cláudia disse. Quando mencionei essa possibilidade, ela foi bem direta sobre isso. Eu soube imediatamente o que aquilo significava. Não era orgulho vazio, era a dignidade de quem aprendeu que ajuda com custo oculto é pior do que nenhuma ajuda. Jurema havia calculado o risco e decidido que não. Respeitei isso. Então a senhora toca o que der para tocar com o que ela tem, eu disse. E se ela mudar de ideia, o número ainda é esse. Cláudia disse que sim, desligamos. Fiquei no acostamento uns 5 minutos antes de ligar o motor. O calor de outubro no Cerrado não tem lugar para onde ir. Fica suspenso, esperando a noite para dissolver. Pensei em Tatiane. Não tinha ligado para ela em semanas. O silêncio entre nós continuava o mesmo silêncio. Mas havia algo na situação da Jurema que estava me empurrando para um lugar desconfortável dentro de mim. Um lugar que eu evitava com a eficiência de quem aprendeu a fazer desvio antes de chegar perto da área problemática. Porque a Jurema havia perdido o marido e estava lutando sozinha pelo que era dela. E eu havia perdido a filha, não para a morte, mas para o silêncio. E estava fazendo o quê? Mandando dinheiro, rodando a BR-153, esperando que a distância se resolvesse sozinha, que o tempo fizesse o que eu não estava fazendo. Esse pensamento foi embora só quando o sono chegou numa área de descanso em Goiânia. Na semana seguinte, eu passei por Uruaçu no caminho de volta de uma carga. Não precisava passar por Uruaçu nessa rota, mas ajustei o percurso sem explicar para ninguém, porque não havia ninguém a quem explicar. Parei no Estrela do Norte. Oséias me serviu o café sem perguntar se queria açúcar. Ela arranjou trabalho, ele disse, sem que eu tivesse perguntado nada. Numa padaria aqui perto, dono é um tal de seu Adalto, bom sujeito. E a casa da dona Zefa? Continua por enquanto. Tomei o café, paguei, fui embora. Mas antes de sair do pátio, parei com o motor ligado e fiquei olhando para a rua que levava ao centro de Uruaçu. Era uma tarde de quarta-feira, o sol ainda alto, aquele movimento vagaroso de cidade pequena que não precisa de pressa, porque a pressa nunca resolveu nada que o tempo não fosse resolver de outro jeito. Em algum lugar naquela cidade, Jurema Feitosa estava construindo uma rotina com os fragmentos que haviam sobrado de uma vida que alguém tentou levar embora enquanto ela estava de cama com febre. Coloquei a marcha e segui. A BR-153 abriu na minha frente, longa e reta, como sempre faz no trecho que sai de Uruaçu em direção ao norte. Cerrado dos dois lados, asfalto aquecido, cheiro de terra seca pela janela entreaberta. Havia uma diferença pequena naquele momento que eu não soube nomear direito. Só entendi mais tarde que era a sensação de ter deixado algo em algum lugar e saber com uma certeza que não vem da cabeça, mas do estômago, que você vai voltar. Não porque você perdeu, mas porque ficou. Você está gostando desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que está achando da minha história de 0 a 10, voltando para nossa história. A primeira vez que eu entrei na padaria do seu Adalto foi numa manhã de novembro. Não tinha planejado entrar. Estava passando por Uruaçu num desvio de rota que eu havia justificado para mim mesmo como necessário por razões logísticas, e que era, na verdade, só o que era. Um homem de 58 anos ajustando o trajeto para passar por uma cidade onde havia deixado algo sem nome. A padaria ficava numa rua lateral do centro, a 2 quarteirões da praça. Toldo de lona azul desbotado, porta de vidro que espelhava a rua quando o sol batia de frente. Dentro havia aquele cheiro que não tem substituto. Pão saindo do forno misturado com café coado, farinha no ar, o calor úmido que os fornos jogam em ondas pelo salão. Jurema estava atrás do balcão. Usava avental branco sobre a blusa, o cabelo preso com cuidado que não era vaidade. Era organização.
A praticidade de quem aprendeu a deixar o rosto limpo quando as mãos estão ocupadas. Ela me viu quando a porta de vidro ainda estava se fechando. Ficamos os dois parados por um segundo, daquele jeito que a gente fica quando encontra alguém num contexto diferente do contexto em que o conheceu. Valdemir, ela disse. Não foi pergunta, não foi exclamação. Foi o simples fato de dizer o nome para confirmar que era real. Bom dia, eu disse. Havia outras 2 pessoas no salão. Jurema atendeu uma delas com eficiência rápida e veio na minha direção com uma naturalidade que me pareceu conquistada. Não era natural de nascença, era o resultado de alguém que havia decidido não deixar o passado recente controlar cada reação do presente. Café, ela perguntou. Café e um pão de queijo, se tiver. Sentei na mesa mais próxima da janela. Ela trouxe o café sem açúcar, lembrava, e um pão de queijo num prato de louça simples. Ficou parada por um segundo com as mãos no avental. Como você sabia que eu estava aqui? Ela perguntou. O Oséias mencionou. Ela assentiu. A confirmação de algo que já havia calculado. E foi atender o telefone que tocou no fundo do balcão. Comi o pão de queijo devagar. Estava bom, do tipo que derrete diferente do pão de queijo de freezer. O café estava forte na medida certa. Fiquei olhando pela janela para a rua lateral que acordava devagar. Um homem varrendo a calçada do armarinho do lado, 2 crianças de uniforme, uma motocicleta parada com o motor ligado. Jurema voltou depois de uns 10 minutos. O salão estava vazio. Ficou do outro lado da mesa sem sentar. O jeito de quem tem trabalho, mas decidiu parar por um momento. A Cláudia encontrou a irregularidade, ela disse, voz baixa, direta. Teve uma assinatura que não é minha num documento de transferência. Eu fiquei sabendo. Você ligou para ela. Não era acusação. Era a constatação de alguém que estava mapeando as peças. Liguei, eu disse, só para dizer que a senhora podia tocar o processo com o que você tivesse. Não interferia em mais nada. Ela ficou me olhando com aquela atenção dela, o tipo que pesa, que verifica, que não aceita a resposta pela metade. Tá bom, ela disse. E foi a mesma frase que havia dito ao telefone semanas antes, mas com uma textura diferente desta vez, menos fechada, mais próxima de alguma coisa que ainda não tinha nome. Nas semanas seguintes, parei na padaria toda vez que a rota me levava por Uruaçu. Nem sempre havia conversa. Às vezes, era só o café e Jurema indo e vindo entre as mesas. Mas de vez em quando o salão ficava vazio e ela sentava por alguns minutos, e nesses intervalos a conversa foi tomando volume aos poucos. Foi numa dessas manhãs que ela me contou sobre Dorival de verdade. Não os fatos, esses eu já sabia em parte. Ela me contou o homem. Disse que ele havia chegado em Uruaçu de posse, no leste goiano, com 23 anos e uma caixa de ferramentas, e que a mercearia havia começado como um balcão num cômodo alugado aberto com o dinheiro de 2 anos de trabalho numa fazenda em Formosa. Disse que ela havia entrado como cliente antes de entrar como sócia, e que a sociedade havia começado da forma mais simples. Ele havia pedido a opinião dela sobre onde colocar a prateleira de temperos, e ela havia respondido com tanta convicção que ele havia dito: "Você tem mais jeito para isso do que eu." Ela contou isso com um sorriso que veio e foi, rápido, involuntário, do tipo que aparece quando a memória chega antes que a defesa consiga barrar. 28 anos construindo aquilo, ela disse, e não completou porque não precisava. Não disse nada. Às vezes o silêncio é a única resposta que não diminui o que foi dito. Foi nessa mesma semana que eu liguei para Tatiane. Não havia razão específica que eu soubesse articular. Era mais uma pressão que havia crescido devagar, alimentada por essas manhãs na padaria, ouvindo Jurema falar de Dorival, com aquela mistura de saudade e determinação, e por uma pergunta que havia ficado presa em mim como espinho. O que é que eu estava esperando?
Liguei de uma área de descanso da BR-153, perto de Ceres. Ela atendeu no quarto toque. Pai, a voz dela que eu conhecia desde que ela tinha 2 anos. Tatiane, eu disse. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Não, só queria ligar. A conversa durou 6 minutos, fria em alguns momentos, cordial em outros. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava, que passava por Uruaçu com mais frequência. Ela não perguntou por quê. Eu não expliquei. Mas antes de desligar, ela disse uma coisa que ficou. Você parece diferente, ela disse. Diferente como? Não sei. Mais presente. Desliguei e fiquei no banco por uns 3 minutos sem fazer nada. Mais presente. Era a primeira coisa positiva que ela havia dito sobre mim em 3 anos, e isso pesou de um jeito que eu não esperava. Guardei no bolso, não no porta-luvas, no bolso, como quem guarda coisa que não quer perder se o caminhão travar. A crise veio numa manhã de dezembro. Eu estava em Porangatu esperando nota fiscal quando o celular tocou com um número de Uruaçu que eu não reconhecia. Era seu Adalto. A voz era grave, direta. Ele explicou em poucas frases. O cunhado havia aparecido na padaria na tarde anterior. Não havia gritado, não havia feito cena. Tinha ficado parado no balcão, conversando com seu Adalto, com aquela calma de homem que sabe que o peso que tem é suficiente sem precisar mostrar. Quando foi embora, havia deixado no ar uma insinuação, que a funcionária nova tinha pendências em Uruaçu que poderiam complicar a vida de quem estivesse associado a ela. Eu não mandei ela embora, seu Adalto disse. Não é meu jeito. Mas ela ficou sabendo e saiu mais cedo. Desliguei. Liguei de volta para o Estrela do Norte. Ela foi para a casa da dona Zefa. Oséias disse antes de eu perguntar. Resolvi a nota fiscal em 20 minutos, em vez de 40. Coloquei o Scania na BR-153 em direção a Uruaçu, com uma tensão nos ombros que eu sentia até na mandíbula. Cheguei no fim da tarde. A casa de dona Zefa ficava numa rua de terra batida, no bairro da Esperança, com uma cerca de madeira velha na frente e um jardim de boldo e hortelã. Bati o portão. Dona Zefa abriu. 70 anos, cabelo branco, avental de chita. Me olhou de cima a baixo com aquele olhar de matriarca do interior que avalia caráter antes de abrir completamente. É o caminhoneiro, ela disse. Sou, eu disse. Ela me deixou entrar. Jurema estava sentada na varanda dos fundos, numa cadeira de madeira, com as mãos no colo e os olhos na cerca do quintal. Não estava chorando. Estava com aquela expressão de quem processou tudo que precisava processar e o que sobrou foi só cansaço. O tipo que não é fraqueza, é o resultado de ter segurado muita coisa por tempo demais. Sentei na cadeira ao lado sem ser convidado. Ela não reclamou. Ficamos em silêncio por um tempo que o quintal preencheu com seus próprios sons. Grilo, vento no boldo, o latido distante de um cachorro. Ele foi lá, ela disse finalmente. Eu sei. Seu Adalto foi gentil, mas eu sei o que aquilo significa. O que significa? Que ele não vai parar enquanto eu não parar. O sol estava baixando do lado de lá da cerca, tingindo o céu daquele laranja que o cerrado faz no fim do dia. Uma cor que parece promessa e aviso ao mesmo tempo. Você tem os documentos com a Cláudia, eu disse. Isso não muda pelo que ele fez ontem. Eu sei, ela disse, mas saber não resolve o cansaço. Não tinha resposta para isso. Saber não resolve o cansaço era uma frase verdadeira e eu não ia fingir que não era. Fiquei mais 1 hora na varanda de dona Zefa naquela tarde. Não fizemos plano, não tomamos decisão, não resolvemos nada. Só ficamos sentados enquanto o quintal esfriava e as cigarras começavam o turno da noite. Às vezes é isso que a presença significa. Não solução. Apenas não ir embora quando seria mais fácil ir. Quando me levantei para sair, Jurema me olhou com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Só mais tarde, já na BR-153, eu entendi o que era.
Era o mesmo olhar que ela me havia dado na porta do Gol Branco naquela primeira noite. Só que desta vez não havia surpresa. Era reconhecimento puro. A expressão de quem foi vista tantas vezes pelo mesmo par de olhos que começou a acreditar que a visibilidade era real. A virada não veio de onde eu esperava. Estava rodando a rota de Belém com a cabeça em 2 lugares ao mesmo tempo, parte no asfalto, parte em Uruaçu. Era janeiro. A chuva do Cerrado havia chegado de vez. Daquele jeito pesado que o norte de Goiás recebe o verão, trovão de manhã, chuva da tarde, o asfalto escurecendo em manchas que os faróis atravessam, mas não iluminam de verdade. Foi numa parada em Porangatu que o celular tocou com o número da Cláudia. Ela não ligava para mim diretamente. O fato de estar ligando para o meu número significava que havia alguma coisa que precisava de mim, especificamente. Apareceu uma coisa, ela disse sem preâmbulo. Pode falar, eu disse. Não posso dar detalhes pelo telefone, mas preciso que a Jurema vá até Itaberaí. Há uma mulher lá que tem documentos que podem mudar o curso do processo. Uma irmã do Dorival. O nome é Neuza. A Jurema sabe dessa mulher? Eu perguntei. Sabe. Tiveram um desentendimento depois do velório. Por isso precisa de alguém que vá junto. Não para resolver a situação entre elas, isso é coisa delas, mas para que ela chegue lá. Entendi o que a Cláudia não estava dizendo diretamente. Jurema precisava de presença, e a Cláudia havia calculado que eu era a pessoa certa. Quando? Eu perguntei. Quanto antes. O processo tem audiência preliminar no mês que vem. Se esses documentos chegarem antes, muda tudo. Desliguei. Itaberaí ficava a uns 200 quilômetros de Uruaçu, no sentido contrário da minha rota. Liguei para Jurema. A Cláudia me ligou, eu disse. Eu sei. Ela me avisou que ia ligar para você. Pausa longa. No fundo do telefone eu ouvi o barulho da padaria. Neuza e eu não nos falamos faz 6 meses, Jurema disse. Depois do velório teve uma confusão sobre o inventário. Ela disse coisas. Eu disse coisas. Ficou um silêncio feio. E os documentos? Dorival era organizado. Guardava cópia de tudo. A Cláudia acredita que se ele guardou as cópias dos contratos em algum lugar, foi na casa da Neuza. Era a irmã mais velha. A pessoa em quem ele mais confiava. Eu posso te levar, eu disse. Eu sei que pode. A questão é que eu não sei se a Neuza vai abrir a porta. Você não vai saber sem bater. Silêncio. Depois... Não, ela disse. Não vou. Combinamos para o sábado seguinte. Peguei Jurema na frente da casa de Dona Zefa às 7 da manhã. Ela estava na calçada, de calça escura e blusa clara. A bolsa de couro falso gasto no ombro. Não tinha a rigidez da primeira noite, mas tinha uma contenção. Os ombros ligeiramente erguidos, as mãos fechadas, o jeito de quem está se preparando para algo que não sabe como vai correr. Bom dia, ela disse. Bom dia. E saímos. A estrada para Itaberaí pela GO 080 atravessa o cerrado de frente, sem curvas dramáticas. O cerrado dos 2 lados estava verde escuro por causa das chuvas de janeiro, mas pesado e denso, como se as plantas tivessem bebido tudo que precisavam e estivessem descansando com isso. Jurema ficou olhando pela janela por um bom tempo sem falar. Eu também não. Há tipos de silêncio que a gente não deve preencher. O de quem está se preparando para algo difícil é um deles. Ela falou primeiro, depois de uns 40 minutos. A Neuza criou o Dorival, ela disse. A mãe deles morreu cedo. Ele tinha 11 anos, ela tinha 14. O pai bebia e sumia. Então foi ela. Ouvi sem interromper. Quando ele morreu, ela queria tomar conta do inventário, não por ganância. Ela queria porque sempre tomou conta de tudo que era do Dorival. É o jeito dela de amar. Pausa. E eu não deixei. Disse que era meu direito, que eu sabia o que estava fazendo. E sabia? Não. Eu estava de cama com febre e achando que sabia. O que ela disse?
que eu era orgulhosa demais para aceitar ajuda e que ia me arrepender. Jurema olhou para a frente. Ela estava certa. Só que estar certa não significa que a forma que ela usou estava certa também. Entendi sem precisar que ela explicasse. Às vezes, as pessoas certas são as mais difíceis de ouvir justamente porque estão certas. E a raiva que a gente sente é metade raiva delas e metade raiva de si mesmo. Itaberaí apareceu no horizonte pouco antes do meio-dia. Encontramos o endereço no bairro Novo Horizonte sem dificuldade. Parei o Scania na frente de uma casa de reboco claro com portão de ferro pintado de verde. Jurema ficou olhando para o portão. Não disse nada. Depois desceu do caminhão. Fui com ela até o portão. Não porque ela pediu, mas porque ela não disse que não queria. Bati 3 vezes na grade de metal. A mulher que abriu tinha uns 60 anos. Cabelo grisalho preso para trás, avental de algodão atado na cintura. Os olhos eram fundos e diretos. Ela olhou para mim primeiro, depois para Jurema. O silêncio que se instalou durou 5 segundos, mas era o tipo que carrega o peso de 6 meses de ausência entre 2 pessoas que se magoaram sem ter querido. Neuza não sorriu, mas também não fechou a porta. Entra. Ela disse. Fiquei na sala enquanto as 2 foram para a cozinha. Havia coisas que precisavam ser ditas entre elas sem testemunha. Sentei num banco de madeira perto da janela. A sala cheirava a café e limpador de piso. Havia um terço pendurado na parede ao lado de um quadro do Sagrado Coração de Jesus. A combinação que só existe nas casas do interior goiano e que me levou por um segundo para a casa da minha mãe em Anápolis, morta há 12 anos, mas presente no cheiro de certas salas, do jeito que os mortos que a gente amou continuam habitando os lugares onde eram reais. Da cozinha não vinha quase nenhum som. Depois de uns 20 minutos, Jurema voltou. Trazia nas mãos uma pasta de plástico azul com elástico desgastado nas bordas. Estava com os olhos ligeiramente vermelhos, não de choro, de contenção. Neuza ficou na porta da cozinha. A expressão dela era o alívio de quem carregou algo por tempo demais e finalmente encontrou a quem entregar. Ele guardou tudo, Jurema disse. A voz tinha uma fratura fina. Todos os contratos, todas as notas, até o recibo do primeiro aluguel de 30 anos atrás. Neuza não disse nada. Voltou para a cozinha com 3 xícaras de café. Tomamos o café em silêncio. As 3 xícaras, os 3 silêncios diferentes. Lá fora, uma chuva fina havia começado. Quando saímos, Neuza ficou no portão. Jurema parou antes de entrar no caminhão. Virou. Obrigada, Jurema disse. Neuza assentiu com o queixo. Uma vez só, breve. O gesto de quem aceita o agradecimento sem fazer cerimônia, porque cerimônia seria desonesto com o tamanho do que havia acontecido ali. Saímos de Itaberaí com a pasta azul no banco entre nós. Jurema ficou com a mão sobre ela por quase todo o caminho de volta. Não com força, com aquele toque leve de quem precisa confirmar que a coisa que encontrou ainda está ali. Parei em Séries para abastecer. Voltei com 2 cafés. Ela estava olhando para a pasta com o espanto quieto de quem não esperava que o chão estivesse tão firme. Vai dar certo, eu disse. Ela olhou para mim. Você ligou para Tatiane, ela disse. Liguei. Como foi? Ela disse que eu estava mais presente. Jurema ficou em silêncio. Depois disse com a voz plana de quem diz coisa verdadeira sem ornamento. Você está. Voltei para a estrada. O cerrado cheirava a terra molhada, aquela mistura de capim e argila que qualquer pessoa do interior reconhece de olhos fechados. O sol saiu pela primeira vez naquele dia, baixo e oblíquo, tingindo as nuvens de laranja e rosa. Deixei Jurema na frente da casa de Dona Zefa com a pasta azul debaixo do braço. Ela entrou sem olhar para trás. Eu esperei até a porta fechar. Coloquei a marcha e voltei para a BR-153. Peguei o celular e liguei para Tatiane. Ela atendeu no segundo toque.
Dessa vez, sem perguntar se havia acontecido alguma coisa. A conversa durou 22 minutos. Não foi fácil em todos os momentos. Houve partes que doeram, houve silêncios, mas eram silêncios diferentes dos outros. Não o silêncio de fim, mas o de quem está respirando antes de continuar. E quando ela disse, perto do fim, que queria me ver em Anápolis no mês seguinte, eu entendi que alguma coisa havia se movido de verdade. Desliguei quando o sinal começou a cair. 3 semanas depois, Cláudia apresentou a pasta azul na audiência. Os contratos de Dorival, incluindo um que provava que a cota transferida havia pertencido a ele e a Jurema em partes iguais desde o início, com data anterior a qualquer documento que Erivaldo apresentou, desfizeram o argumento do cunhado sem deixar saída. O processo foi encerrado em favor de Jurema. A mercearia voltou para ela com os documentos regularizados. Soube disso por telefone, numa madrugada perto de Belém, com o calor úmido da Amazônia entrando pela janela. Jurema me ligou ela mesma, do celular que havia conseguido nos meses anteriores, com a voz que eu já conhecia de cor. Acabou, ela disse. Eu sei, eu disse. Silêncio breve. Você vai passar por Uruaçu na volta? Ela perguntou. Vou. Então para. Desliguei com o cerrado paraense abrindo na minha frente. Pensei em Tatiane. Pensei no encontro em Anápolis. Pensei em uma mulher com uma pasta azul debaixo do braço que havia provado que a estrada às vezes devolve o que levou. E pensei que 36 anos de estrada me ensinaram sobre distância e quase nada sobre chegada. Era hora de aprender. Você gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10. E muito obrigado.